Entendeu? Estamos aqui, vamos voltar amanhã, dia 6, dia 7 estaremos de novo. Só que nós precisamos de vocês na rua. Não é dentro de casa em WhatsApp, é na rua. É aqui que nós vamos derrubar esse governador comunista. Entendeu? É aqui que nós vamos derrubar ele. É um golpe de Estado. Está sendo tramado um golpe de Estado. Quebra o país e depois entrega na mão dos comunas com uma solução mágica. Fala, seus mal diagramados! Nos últimos dias a gente teve um exemplo aí de que é difícil conhecer o Brasil de uma maneira muito ampla, né? Até quem diz que conhece, que pesquisa, que estuda, tá tendo dificuldade para lidar com o que tem surgido de informação e vídeo absurdo nas redes sociais, principalmente no que diz respeito a gente que nega o coronavírus ou que vai mudando a visão sobre ele com o passar do tempo. Por exemplo, o pessoal tipo Bia Kicis, Carla Zambelli, o próprio Carluxo, antes fingia que o vírus não existia, que era uma conspiração chinesa, que a gente não precisava se importar porque só matava velho podre, mas agora eles já estão com um novo discurso, perceberam? O discurso é o seguinte: não, gente, até morre umas pessoas, mas a gente deve fazer aí um isolamento diagonal, um isolamento pentagonal, a gente pode colocar algumas pessoas para trabalhar, principalmente se for pobre, parda, preta, né? Não tem problema nenhum. E voltar à vida normal, não é mesmo? Vamos reabrir o comércio aos poucos, vamos reabrir umas coisas que são necessárias para o convívio diário das pessoas, como quiosque da Chili Beans e também quiosque de churros, porque sem isso o Brasil vai parar. E aí eles vão mudando e adaptando. A gente tem vários vídeos aqui, vídeos que misturam teorias conspiratórias, misturam varejistas desesperados, cristianismo freestyle e, lógico, o golpismo típico do bolsonarismo, que tenta justificar tudo pela ótica da fake news ou da informação vinda pela metade. Não acredite nessa mentira, coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada, esse é um resfriado que sempre existiu. Venha pra Paulista, não se... Quando nós aqui estamos tentando, na medida do possível, né, nos resguardar na quarentena para evitar o espalhamento do vírus e até que a gente contraia, obviamente, as pessoas estão pouco se importando, né? Quem aí na sua cidade, no seu bairro, não sentiu um cheirinho de churrasco no último fim de semana? Eu senti. Quem aí não ouviu um som alto? Quem não viu um carro passando cheio de gente na rua na madrugada? É porque não mora no Brasil, de fato, porque no Brasil tá rolando tudo isso, né? E tá rolando também outras coisas mais absurdas. Por exemplo, no domingão, dia que era pra fazer jejum, e eu, claro, contrariei o excrementíssimo presidente e fiz um puta de um churrascão aqui em casa, tomei uma cerveja e não tô nem aí, porque se o presidente fala pra fazer alguma coisa, eu faço o contrário, porque é, obviamente, o correto. As pessoas estavam na Celso Garcia, no bairro do Brás, aqui em São Paulo, ajoelhadas e orando, claro, orando, respeitando aquelas recomendações da OMS, ficando um pouquinho distantes uns dos outros, e eles foram filmados por pessoas que passavam na rua. Parece uma versão brasileira e tropical do Conto de Aia, né? Mas muito pior, porque, diferente do Conto de Aia, essas pessoas podem se reproduzir e podem criar os próprios filhos. Imagina só a influência nociva e negativa, que não é uma galera dessa criando um monte de pirralho em casa que vai ser condicionada a acreditar nessas bizarrices desde pequeno. E se o Lula era o grande representante do proletariado brasileiro, o Bolsonaro talvez seja o grande representante do lumpen proletariado brasileiro. O que isso significa? Significa que ele é o representante daquela galera, aquela massa trabalhadora, seja prestador de serviço ou pequeno comerciante, pequeno empresário, que não respeita necessariamente todas as regras, né? É aquele cara contrabandista de cigarro, contrabandista de mercadoria do Paraguai, gente que dá golpe, piramideiro, gente que vende carro aí todo zoado, mas finge que tá bom. É esse o povo que se sentiu representado pelo Bolsonaro na última eleição. Então, nós temos aí sim uma massa significativa de brasileiros golpistas, contrabandistas e
amalucados que gostam do Bolsonaro, como uma parte do proletário, que quase já nem existe mais depois da precarização e fim das indústrias no Brasil, gostavam do Lula. Quem vive aí na informalidade, sonegação, falsidade ideológica, venda de lança-perfume, eles não acham que estão cometendo crimes. Crimes, assim como Tomé Abduc já disse, são cometidos apenas por pessoas pobres e da periferia, porque ele disse que essas pessoas têm uma tendência, né, a cometer crimes. Falta comida no Brasil, como está faltando em outros países do mundo, e essas pessoas que eventualmente aí estão em locais mais simples e que têm uma tendência a cometer crimes, possam estar saindo para assaltar as nossas casas. E o próprio Tomé Abduc criou um vídeo aí absurdo durante essa semana, que foi até replicado nas redes do presidente, onde ele vai numa favela mostrar que as pessoas precisam voltar a trabalhar, senão elas vão morrer de fome. Olha, realmente é uma tristeza a gente estar dentro de uma comunidade e entender como as pessoas vivem. E aí, eu queria perguntar para você, como que estão as pessoas aqui hoje? As pessoas estão trabalhando, tem condição de se manter até o final do mês, tem condição de comprar comida para levar para casa? Não, eu mesmo não estou conseguindo trabalhar. Sério, se uma pessoa chega no meu bairro com esse perfil do Tomé Abduc, primeiro, que eu nem deixaria entrar, né? E segundo, que ele só sairia de lá se tivesse o cabelo de piloto de Stock Car raspado e tivesse essa camisa horrorosa polo tirada e trocada aí por uma camisa da Fubu. Quem sabe assim também ele pensaria de uma forma diferente a partir de então, mas não foi só o Tomé Abduc, que é empresário, né? Caso você não saiba, porque ninguém tem obrigação de saber o que esse cara faz da vida, a não ser passar vergonha lá na CNN. Teve um pessoal aí de um grupo chamado Soberanistas, um novo grupo do Olavo de Carvalho. Para quem não entende, é o think tank que agora o Olavo de Carvalho acha legal. Esse grupo fez um vídeo pedindo para que as pessoas, a partir do dia 7 de abril, reabram o comércio para a Black Week. A semana Black Week, a partir de terça-feira, será a Bolsonaro Week. Isso mesmo. Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, prestadores de serviço, autônomos, todas as pessoas que trabalham devem abrir as suas portas e retornar ao trabalho. Eu acho que eles estão fazendo uma homenagem aí à peste negra, né? Black Week não tem nome melhor para uma semana de reabertura do comércio, uma semana onde todo mundo vai contrair e passar o vírus adoidado. Eles também chamam a semana de Bolsonaro Week, o que também é um nome muito bom, né? Afinal de contas, o Bolsonaro e o bolsonarismo é uma doença que ainda não tem CID pela OMS, mas um dia vai ter. Essa mulher, ela fala sobre a reabertura da 25 de março, de centros comerciais populares e diz que não dá mais pra ficar parado, a gente tem que ter desobediência civil. Engraçado, né? Eu nunca tinha ouvido falar de desobediência civil, que é a favor do próprio governo, mas na cabeça do Minion talvez faça sentido. Mas reabertura de comércios pra um é abertura de covas pra outros, né? O segmento de funerária deve estar aí comemorando esse tipo de movimento que tem rolado no submundo, no pré-sal do Zap Zap, porque afinal de contas, neste momento, quem vai lucrar bastante é essa galera. E a gente tem aí um exemplo de Nova York que pode também jogar um pouco de água no chope do pessoal das funerárias. Sabe por quê? Porque lá o prefeito Bill de Blasio já fala que talvez tenham que usar uns parques da cidade para enterrar pessoas que vão sim morrer de coronavírus. Por enquanto tá tudo controlado, mas pode ser que eles tenham que usar. Agora, aqui no Brasil, será que vão deixar que o Estado comunista faça isso? Porque isso aí vai atrapalhar a venda de jazigos, né? Vai atrapalhar ali o pessoal do ramo de cemitérios privados. Eu acho que o pessoal já tem que se antecipar para que os nossos governadores comunistas, como o João Dória, o Wilson Witzel, não permitam esse tipo de coisa. E se permitir, que não enterrem lá no Parque do Povo, no Parque de Ibirapuera, porque vai estragar a corridinha de quarentena dos playboy, né? Enterra tudo no Parque do Carmo, enterra nesses parques aí de pessoas desqualificadas, porque afinal de contas, se reabrir o comércio e os donos não forem, e os empregados forem, quem vai acabar morrendo mesmo é a gente que mora perto do Parque do Carmo, infelizmente. E o artigo 268 do Código Penal fala que se você infringir recomendações para que não seja espalhado uma doença no lugar que você está vivendo, você está cometendo um crime. Fica a dica aí pro João Dória e pro Witzel, pro Caiado, pro Ratinho Júnior, dá uma olhada nessa galera que tem feito esse tipo de vídeo. Falando em João Dória,
teve uma moradora vizinha do João Dória, aqui nos Jardins, em São Paulo, que ficou possessa porque o governador mandou fechar a rua em que ele mora, né? Para quem não sabe, o governador aqui de São Paulo, João Dória, não foi para a residência oficial lá no Palácio dos Bandeirantes, continuou morando na casa dele, que deve ser bem melhor, inclusive, né? E ela falou, olha só que absurdo, gente, agora eu tô tendo que sair da minha casa, as pessoas não podem mais me servir no portão, tô tendo que ir até essa barreira no começo da rua para buscar minhas compras no iFood. Olha que beleza, eu tô na minha casa de quarentena, aí eu tenho que sair porque o senhor Dória, nosso querido, né, ele pegou e fechou toda a rua aqui, ó, eu moro do lado dele, a rua tá fechada, os policiais não tem nada a ver com isso, eles estão aqui cumprindo ordens, né, e eu tenho que sair porque o meu rap não pode entrar. Eu fiquei realmente consternado, muito triste essa situação, é o tipo de Brasil que estamos vivendo, né, onde as pessoas têm que andar 50 metros para pegar 2 sacolas de compra. Eu acho que se o Brasil continuar assim, não tem volta, entraremos aí numa ditadura comunista liderada por esses grandes comunistas do PSDB. E quando a gente falou de conto de aia no começo do vídeo, a gente não estava exagerando, mas é um conto de aia um pouco diferente, né? Aqui no Brasil, para quem ainda estava achando que o grande absurdo que estava rolando no nosso país eram as lives sertanejas, era o Aguinaldo Raiol cantando na varanda de casa, era o pessoal tocando violãozinho na sacada do prédio na Santa Cecília. Não era esse o maior absurdo que nós iríamos viver. Igualmente, o que aconteceu aqui no Brás tá rolando no Brasil inteiro. Um pessoal se juntando em praça pra orar, mano. O pessoal tá indo orar em pracinha, porque as igrejas não podem mais abrir, então eles encontraram um jeito de se reunir e pedir para que Deus acabe com o coronavírus. Obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde. Sim, porque é Deus que vai acabar com o coronavírus e não a ciência. Aprendam isso, hein? Eu até nesse caso aí fico mais tentado a acreditar na cloroquina do que nesse pessoal, né? Falando em cloroquina, o Hélio Beltrão tem coluna na Folha, tá fazendo live com o presidente e vendendo a cloroquina para quem não conseguir comprar dos médicos. Grande liberal e traficante de remédio, parabéns Hélio Beltrão, você aí sempre mostrando que pode ser um grande empreendedor mesmo na crise, não pode perder a oportunidade. Mas é triste, né? Pensar que mesmo esse pessoal se colocando em risco e se esforçando para que Deus ajude o Brasil a não enfrentar uma grande crise de coronavírus, não vai dar certo, né? Porque se desse certo, vamos ser sinceros, a Itália não teria sido o país mais afetado. Afinal de contas, tem país que se reza mais que a Itália. Até lá no Vaticano os caras têm feito missas sem ninguém, porque eles sabem que, mano, tá, Deus tem um limite aí, né? Afinal de contas, Deus não teve a oportunidade de ser epidemiologista ou virologista para ajudar nesse caso. Claro que rezar pode trazer o conforto para alguns, mas na cura pro coronavírus não vai trazer não. Para finalizar, vamos deixar aqui essa imagem que aquece o coração de uma senhora em Goiás espalhando todo tipo de teoria conspiratória sobre o vírus e depois acaba recebendo o que ela devia estar pedindo no ano passado, né? Que é um pouquinho de ditadura militar. Aí ela fica triste, fala que não pode ser presa porque tem uma mãe idosa e que neste momento é melhor ela não ir parar no Chilindró. A quarentena por mais 15 dias, quando todo mundo voltar, se tiver que pegar, vai pegar. Por isso, quem tiver que ficar em casa, se resguarde. Grupo de risco, se resguarde, mas serviços essenciais têm que voltar, senão vai acontecer o pior, vai faltar arroz na prateleira, feijão, remédio, produto de limpeza. O que você está fazendo? Já está tirado. Vocês têm mãe? O senhor tem mãe? Eu tenho uma mãe de 80 anos na minha casa, eu preciso de mim, o senhor pede pro gerente. Engraçado que ela, assim como a gente disse no começo do vídeo também,
vai num outro sentido sobre o coronavírus. Ela fala que não, é só no inverno que é um grande problema, né? Em Goiás nem tem inverno. E agora dá pra todo mundo continuar trabalhando, né? Que nem o Siqueira Júnior falou. Pô, por que o cara que vende coxinha não pode abrir meia porta lá pra passar um salgado por baixo da porta e o pessoal do iFood pode? Depois eu te explico, Siqueira Júnior. Te explico, mas lá no Gulag Canavieiro, tá? E essa tiazinha aí também acabou sentindo na pele o que ela tanto pede pros adversários políticos dela. E é isso aí, galera. Essa é a nossa quarentena. A quarentena dos absurdos ditos para comprovar que o coronavírus não é tudo isso, né? Mas pelo menos esse pessoal já tá reconhecendo que o coronavírus existe. Há 2 semanas eles achavam que era só uma gripezinha, já é uma evolução. Daqui a pouco começa a morrer gente da família, amigos e parentes, e talvez eles até acreditem que quarentena faça bem. Vamos ver essa evolução de perto, a gente vai estar de olho. E para todo mundo que gosta do canal, temos aqui nosso apoio, temos nosso Seja Membro, e se você quiser, também siga a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. E é isso aí, para todo mundo que ainda tá achando que se orar vai melhorar a questão da pandemia, tá achando que não precisa de quarentena, isolamento diagonal serve, a gente só tem uma coisa para te dizer: não passarão.